let's start one more English class. E aí, gente, vamos começar mais uma aula de inglês? Ok. Então, gente, vamos lá, sétimo ano. We are on class 7. A gente está na nossa aula 7. E aí, gente, o que é que a gente vai ver na aula de hoje? A little bit of technology and a little bit of timeline. Então, a gente vai dar uma olhadinha nessas duas situações que, de certa forma, se encontram. Technology, tecnologia, e timeline, linha do tempo. Então, acredito que na aula anterior, né, não foi na aula passada, foi na outra aula, a gente iniciou a unidade falando sobre technology. Então, a gente viu até uma linha do tempo bem interessante em relação aos lançamentos de alguns aparelhos eletrônicos, algumas coisas relacionadas à tecnologia, certo? Então, a gente viu uma timeline, uma linha do tempo. Hoje, a gente vai trabalhar um pouquinho mais isso, mas de um jeito um pouquinho diferente, tá? É uma aula bem curtinha, bem tranquila. So, relax and let's go. Olha só. Go to page 31, alright? And there on page 31, guys, o que é que a gente tem lá na página 31? Olha só. Wait a minute. Here. O que é que a gente tem lá na página 31? A gente já começa nesse speak up. E aí, gente, o que a gente tem aqui? A gente tem uma discussion about technology. A gente tem uma conversazinha sobre technology. Então, eu tenho duas perguntas. Pergunta número 1. Which of the things in this vocabulary exercise do you use most? Então, você lembra do exercício que está lá na página anterior, que a gente tinha algumas palavras relacionadas à tecnologia, que inclusive foi até o homework de vocês, né, a atividade de casa, que a gente viu palavras como email, screen, mouse, né, tipo mouse, tela, e-mail, teclado. Viu que a gente trabalhou um pouquinho esse vocabulário na aula passada, no nosso homework? Então, quais dessas palavras você usa mais? Então, relacionada ao vocabulário de tecnologia aí, tem alguma palavra que você usa bastante? Então, por exemplo, eu uso muito essa palavra, e-mail. Eu uso muito, está muito inserida no meu dia a dia. Mouse também é uma palavra que está bastante na minha vivência, na minha jornada de fala. What about you? E aí, gente, tem palavras lá na nossa atividade anterior que vocês usam bastante, que está sempre ali no vocabulário de vocês? Screen, keyboard, e aí? And question number 2. In your opinion, how will technology be in the future? Então é sobre o que essa pergunta, gente? Technology and future. Então, tecnologia e futuro. E aí, como você vê a tecnologia lá na frente, no futuro? Então, eu tenho um exemplo de resposta aqui, I think in the future, video games will be more cool and in 4D. Então, essa pessoa está dizendo aqui que ela, na opinião dela, os videogames no futuro, eles serão mais legais, né? More cool. E eles serão em 4D. Essa pessoa que já vê a tecnologia no futuro relacionada a videogames, por exemplo, ela já vê aí, no 4D. Ela já acha que terão videogames, serão jogos que terão essa tecnologia de 4D aí. Me, for example, I think that in the future we won't have money. Então, o que eu acho? Que é uma questão da teacher, tá? Eu acho que a tecnologia no futuro ela vai influenciar em relação ao dinheiro. Ninguém mais vai usar dinheiro físico. Todo mundo vai usar o dinheiro só em cartão. Então, a gente já tem um pouquinho disso. Bastante gente usa mais o cartão do que realmente o dinheiro. Então, eu acho que a tecnologia ela vai desenvolver nesse sentido aí, gente. Eu acho que as pessoas vão utilizar cada vez menos o money, o dinheiro. What about you? E aí, tem alguma questão tecnológica que você acha que vai desenvolver mais?
Você já pensa em alguma coisa? So, think about it. Pensem, porque durante a nossa aula eu vou questionar vocês novamente sobre isso aqui. E eu quero saber o que é que vocês pensaram a respeito, tá? Então, pensem em exemplos de coisas que vocês acham que vão acontecer no futuro devido à tecnologia, tá certo? Então, a gente já deu 2 exemplos aqui. Um tá no livro, né? Que é essa pessoa aqui do livro acha que a gente vai ter videogame em 4D. E eu utilizei agora o do dinheiro, que eu acho que as pessoas vão parar de usar moeda, nota de papel, vão começar a utilizar mais cartão, tudo eletrônico. E aí, vocês têm mais ideas? Então pensem direitinho que na aula a gente vai discutir sobre isso. Here, continuing, a gente tem uma questão aí, ó, cultural, gente. We have the cultural aspects. Então vamos dar uma lidinha aqui. Como a polissemia pode ocorrer também entre classes gramaticais, com o uso intensivo de mídias sociais e tecnologias, esse fenômeno tem se mostrado constante no inglês americano, em que substantivos passam a ser usados como verbos. Para a gente entender o que é que esse texto está falando, a gente precisa compreender o que é polissemia, gente. Olha só. Wait a minute. Então, o que é polissemia? Polissemia é quando uma palavra tem mais de um significado. Então, é quando eu pego uma palavra pode querer dizer várias coisas diferentes. A teacher vai trazer aqui 2 exemplos para vocês. Eu vou trazer um exemplo em português de polissemia e um exemplo em inglês de polissemia. Um exemplo em português bem top, que muita gente usa. A palavra manga. Manga é uma palavra polissêmica. Por quê? Manga não tem só um significado. Quando eu falo a palavra manga, eu posso estar falando sobre, olha só, manga, fruta. Eu também posso estar falando sobre aquela outra manga que a gente conhece, ó. Essa daqui, ó. Manga de alguma blusa, camiseta. Vou corrigir aqui para camiseta. Pronto. Camisa, enfim. Então, olha só. Manga é um exemplo de palavra polissêmica. Ela faz parte da polissemia. Porque a palavra manga, tanto eu posso estar falando de manga da fruta, como eu posso falar de manga, a manga da camisa, né? É uma palavra que tem mais de um significado. Ou eu posso falar também a palavra laranja. Laranja pode ser tanto a cor laranja, como pode ser a fruta laranja. Ou a palavra ponto. Essa ponto é uma das palavras mais polissêmicas que a gente tem no português. Por quê, gente? Ponto pode ser ponto de nota, né, de prova, sei lá, vale 10 pontos. Pode ser ponto de ônibus, pode ser ponto de costura, quando alguém se machuca e precisa dar ponto. Pode ser ponto de, let me see, ponto de pontuação, pode ser esse ponto aqui. Olha só o tanto de significado diferente que eu dei só para a palavra ponto. Agora, vamos dar uma olhadinha na polissemia no inglês, no English. Então, eu vou trazer aqui um exemplo de polissemia em English. A palavra what, que pode significar o que e também pode significar qual. Por exemplo, se eu olho para você e digo assim, what is this? Eu estou dizendo o que é isso. Agora, se eu falo what's your name, esse what não é mais o que, é qual é o seu nome. Então, o what, ele é uma palavra polissêmica, porque ele tem 2 significados diferentes. Eu posso tanto estar perguntando o que, como eu posso estar perguntando qual, certo? E aí, entrando nessa explicação de polissemia,
eu tenho aqui no meu Cultural Aspects, o que é que ele está dizendo aqui? Que devido ao uso intensivo que a gente tem nas mídias, né? A gente está o tempo inteiro ali na internet, nas redes sociais e na tecnologia, algumas palavras se tornaram polissêmicas, tá, gente? Então, a gente tem as palavras que sempre foram polissêmicas. Por exemplo, manga. Quando eu falo manga, toda a vida a manga sempre foi a fruta e a manga também sempre foi a manga da camisa. Porém, existem palavras que com o passar do tempo se transformam em polissêmicas. Ou seja, é uma palavra que toda a vida teve um significado só, mas aí depois de um tempo alguém deu um novo significado para essa palavra e aí ela se transformou numa palavra polissêmica, porque ela passou a ter aí, ó, 2 significados diferentes. Então, é isso que a gente vai ver aqui. O inglês, ele trouxe bastante isso. Então, ele trouxe aqui alguns exemplos de palavras polissêmicas. Example. If you want that product, please Facebook me. Let's Instagram these photos now. Então, eu tenho aqui 2 palavras que, com o passar do tempo e do uso da tecnologia, se transformaram em polissêmicas. Uma é o Facebook e outra é o Instagram. Por que, teacher, elas se transformaram em polissêmicas? Porque elas já tinham um significado e agora elas passaram a ter outro significado. Então, a palavra Facebook, ela significa, elas duas, na verdade, tanto o Facebook como o Instagram, são uma rede social. É esse o significado. Se eu digo pra você assim, ó, dá uma olhada lá no meu Facebook, olha o meu Facebook, olha a minha rede social. Se eu digo, eu acabei de postar uma foto no Instagram, postei uma foto na minha rede social. Então, os dois têm o mesmo significado. É uma rede social que existe na internet. Porém, elas desenvolveram um novo significado. Que significado foi esse, gente? O Facebook, quando alguém agora fala assim, if you want to talk to me, Facebook me. O que a pessoa está querendo dizer? Meu Facebook? Não, ela está dizendo, me mande uma mensagem no Facebook. Então, agora Facebook não significa mais só a palavra rede social. Também significa, quando alguém fala assim, Facebook me, também quer dizer assim, me manda uma mensagem lá no Facebook. Então, ela está dizendo assim, ó, Facebook me. E eu tenho aqui, ó, o Instagram. Quando alguém fala assim, let's Instagram the photo. Vamos colocar essa foto no Instagram. Então, ó, vamos colocar essa foto no Instagram, vamos postar. Então, Instagram the photo significa postar no Instagram também. Então, olha só como eu tinha esse sentido aqui de rede social e transformei em um novo sentido. Alright? No inglês americano, disse predominantemente cell phone ao invés do seu correlato britânico, mobile phone. Então, aqui, gente, já está dizendo que no americano, ao invés de a gente falar mobile phone, a gente fala cell phone. Já no inglês britânico, que é o inglês da Inglaterra, a gente não fala cell phone, a gente fala mobile phone, ok? E aí, ó, como a Apple é a empresa líder de vendas nos Estados Unidos e acessível a quase toda a população, é comum essa nova geração de americanos chamarem o aparelho de iPhone. Aqui, gente, isso não ocorre. Por quê? Porque aqui não é uma questão muito longa do celular, muito longa não, muito grande, de todo mundo utilizar esse tipo de celular. Porém, lá fora, nos Estados Unidos, 90% da população utiliza essa marca. Então, essa palavra iPhone, ela começou a ser polissêmica também. Por quê? Ela não está significando somente o celular daquela marca. Ela passou a significar a palavra celular. Então, ao invés de você falar celular lá, eles falam iPhone. Tipo, I'm gonna buy my iPhone. Eu vou comprar meu celular. Então, ao invés de eles falarem cell phone, eles falam iPhone. Então, essa iPhone, ela também se tornou polissêmica. Porque ela deixou de significar, além dela significar o celular daquela marca, ela também significa a palavra
celular. Então, para a gente finalizar aqui, polissemia, quando a palavra ela tem mais de um significado, ela pode significar mais de uma coisa. Então, quando eles falam lá o iPhone, tanto eles podem estar querendo dizer o meu celular da Apple, como eles também podem querer dizer só meu celular, alright? Now we have this activity, ok? Então, ó, production. Então, aqui, gente, é o início do nosso homework. Por que eu digo início? Porque aqui a gente vai escrever e na próxima página a gente vai iniciar realmente o homework, o nosso project. Então, olha só. Atividade 1. Lembrando, we are on page 31. A gente está na página 31. Name below the best events in your life. If you feel you're not old enough, create a fictitious famous person and write his or her accomplishment like a timeline. Então, essa atividade, essa 2, a gente só iria realizar ela se a gente fosse falar de um famoso. A gente não vai falar de famoso, a gente vai falar da gente. Então, o que é que vocês vão construir aqui? No nosso início. Eu vou pedir que vocês listem os eventos mais importantes da vida de vocês. Então, pensem aí nas coisas que já aconteceram na vida de vocês e coloquem, façam uma lista desses eventos. Então, eu vou trazer aqui alguns exemplos, tá, gente? Olha só. Nasceu. Born. Depois, entrou na escola. School. Viajou para algum lugar, conheceu o mar. The ocean. Depois disso, você teve uma irmã, nasceu sua irmã. Sisters, birth. E por aí vai. Então, por que eu vou pedir para você listar tudo bonitinho, né? Então, já dei alguns exemplos aqui, ó. Nascimento de irmão, foi para a escola. Então, são acontecimentos importantes na nossa vida. Então, você vai listar nessa atividade 1 aqui. E aí, lá no nosso homework, eu vou explicar já como você vai desenvolver isso. Aqui no 2, gente, era pra gente falar sobre alguém famoso, mas eu vou adaptar e a gente vai continuar falando sobre a gente. Então, coloquei minha timeline, fiz lá minha timeline, escrevi os acontecimentos importantes da minha vida. Agora você vai pensar em coisas que você vai fazer no futuro. Então, você criou a sua timeline, né? Colocou os acontecimentos aí, ó, que já aconteceram. Agora você vai fazer uma pequena listinha com algumas coisas que você vai fazer no futuro. Então, por exemplo, eu vou viajar para tal lugar, eu vou terminar o ensino fundamental, eu vou terminar o ensino médio, eu vou entrar para a universidade, enfim. E aí, uma observação. Você vai falar sobre futuro. O que é que você vai usar? Estrutura de futuro. Lembra da estrutura do futuro? A gente conversou um pouquinho já sobre isso, né? Fez algumas atividades. Então, se eu vou falar do futuro, eu tenho que usar o will e tenho que usar o verbo principal. Então, eu vou viajar. Will travel. Lembrem disso, tá? Dessa estrutura na hora de vocês construírem aqui as coisas de vocês no futuro, né? As predições, as coisas que vocês vão realizar aí no futuro. E aí a gente entra no nosso homework. Olha só, o nosso homework de hoje é a página 32. E o que é que a gente tem lá na página 32? Olha só. Com as informações da atividade anterior, desenhe os melhores eventos da sua vida ou do personagem que você criou. Tirem essa parte do personagem, esqueçam, não há personagem, é só sobre vocês, tá? Dê mais detalhes e informações e mostre aos seus colegas. Então, lembra daquela timeline que a gente viu sobre fatos importantes relacionados à tecnologia que a gente viu lá no começo da unidade? Pronto, vocês vão criar uma timeline também, gente, para vocês. O que é uma timeline? É uma linha do tempo. Então, ó, um exemplo aqui de linha do tempo bem simples. Eu nasci, sei lá, ó, birth, depois disso, aconteceu, sei lá, I traveled, então viajei, aí depois disso,
Eu mudei de casa. New house. After that, brother's birth. Meu irmão nasceu. Então, brother's birth. Aí depois disso eu entrei em tal lugar. E por assim vai. E é assim que é criada a nossa timeline. Do jeitinho que a gente criou, do jeitinho que a gente olhou e analisou aquela outra timeline que falava sobre os acontecimentos, né, a criação ali da Microsoft, o lançamento do Xbox. Então a gente vai fazer a mesma coisa aqui. Uma coisa muito importante que tem que ter na nossa timeline é o ano que a gente realizou as coisas. Então, por exemplo, nasci nesse ano. Viajei 2009. Me mudei. Quando foi que eu me mudei? Quando foi que o irmão nasceu? E por aí vai. Então a nossa timeline ela é construída dessa forma. Coloca o acontecimento, coloca o ano. Coloca o acontecimento, coloca o ano. E vejam que tem que seguir uma linha, gente. Eu não posso colocar uma coisa de 1997 aqui e colocar uma coisa de 1999 aqui. Tem que seguir certinho os anos, ó. 97, 2009, 2010, 2011. Ele é uma linha, então ele tem que seguir certinho com os anos. Não pode ficar um ano na frente, 2011 na frente, depois 2010. Tem que seguir certinho. 2010, 2011, 2012 e por aí vai. Depende dos anos, dos acontecimentos que você colocar. Alright? Então, essa atividade aqui, ela também vai valer nota. Eu vou pontuar. Então, já é uma atividade de pontuação para essa nossa segunda unidade. Então, fiquem atentos, porque na primeira unidade, né, a gente fez algumas atividades. Lembram de desenho, de fairy tale? Eu pontuei. Então, fiquem atentos para não deixar passar essa atividade aqui também. Ok? So, now we finish the class, alright? So, construct your timeline and see you next class, guys. Bye bye.